Olá meninas, estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre a dieta cetogênica. Gente, cada vez que eu estudo mais essa dieta, mais eu me apaixono por ela. E vejo quão ela é eficaz. É uma estratégia, né? Dieta cetogênica é uma estratégia que a gente usa. Pode usar ela pontualmente na sua vida. Mas é a melhor estratégia para o emagrecimento. Melhor. Por quê? Você emagrece, você não perde massa magra, você não passa fome. Então, quer melhor do que isso? E promove um emagrecimento rápido. Ou seja, é um emagrecimento saudável, um emagrecimento com saúde. Não é essas dietas malucas em que você fica flácida, né? E que você fica flácida porque perde massa magra, em que você passa muita fome. É até perigoso isso, porque quando você passa muita fome, você eleva o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. E isso também dificulta o seu emagrecimento. Então, o que é a dieta cetogênica? É uma dieta em que a gente aumenta a quantidade de gorduras, nossa fonte maior de energia vai ser nas gorduras, depois, em segundo lugar, as proteínas e lá em último lugar, os carboidratos. A gente reduz muito a quantidade de carboidrato. E isso faz com que o seu hormônio, a insulina, que é o hormônio que impede o seu emagrecimento, na verdade, essa insulina que fica alta quando a gente come carboidrato, ela cai lá embaixo. Ela cai porque você vai tirar o carboidrato da sua alimentação, né? Praticamente. E aí, com a queda da insulina, você emagrece, você desinflama o seu corpo. Então, assim, é uma estratégia que é para a saúde, né? Eu falo que nem é só para o emagrecimento, ela é uma estratégia para você ficar mais saudável, porque uma parte grande da população tem resistência à insulina, só que não sabe. O que é resistência à insulina? É uma quantidade grande demais de insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas, que tem a tarefa, né, a função de retirar o excesso de açúcar que a gente come, né, que vai para o sangue. Então ele tira esse excesso de açúcar do sangue e leva para dentro da célula. Mas quando você come uma quantidade muito grande de açúcar, essa insulina é produzida em grande quantidade e ele leva o que é preciso para a célula. O resto sobra na sua corrente sanguínea. E ele faz o quê? Ele estoca na forma de gordura. Você fica sobrepeso, você engorda. Então, grande causa do motivo da gente engordar é o excesso de insulina. Então, com essa dieta, a gente baixa o nível de insulina e favorece, então, o emagrecimento. E quais são essas gorduras boas que a gente vai comer? A gente vai comer gorduras boas, é claro, mas é a gordura da carne, natural da carne, tá? Então você não precisa ficar comprando carne magra, sabe? Patinho, colchão mole, não. Você pode comer um contrafilé, você pode comer uma fraldinha, tá? A gordura que está naquele pedaço de carne que você vai comer, tá? Você pode comer abacate, que tem uma fonte de gordura boa. Você pode comer azeite, tá? Você pode comer manteiga, se você não é intolerante à lactose. Você pode comer queijo, principalmente os mais amarelos, que são os mais gordos, por sinal. A gente vai passar um cardápio aqui para vocês com todas as orientações do que você vai comer e vamos passar também as receitas que vocês podem usar. Tá? Algumas farinhas que dá para usar, né? As castanhas são muito bem-vindas, porque as castanhas são ricas em gorduras boas. Então você vai trazer essas gorduras boas para o seu corpo. E isso, gente, assim, o seu corpo agradece demais, porque ele desinflama, traz seu cérebro, sabe? Essa quantidade de gorduras boas faz um bem danado para o seu cérebro, traz uma clareza mental muito grande. E você vai sentir isso depois. Tem pessoas que começam a fazer dieta cetogênica e acham tão bom, né? Se sente tão bem que depois não quer voltar mais para a dieta antiga, né? Que tinha antes. É uma estratégia, mas você pode usar ela durante uma semana, 2 semanas, um mês, não tem problema nenhum. Depois você volta, faz uma ciclagem, volta a comer um pouquinho mais de carboidrato, depois se quiser volta para a cetogênica de novo, não tem problema nenhum para a sua saúde, tá? Então, as orientações estão todas aqui abaixo para você seguir, para você fazer, porque se você fizer, você vai ter resultado, gente, não tem como não ter.
Depois eu vou contar uma experiência que eu tive comigo mesma, no meu corpo, porque tudo que eu passo para as minhas pacientes, eu experimento primeiro em mim, tá? Então, eu garanto para vocês que funciona desde que você coloque em prática. É desafiador? É. É desafiador por quê? Porque a gente está acostumado, né, gente? Uma vida inteira, às vezes, comendo alguma coisa, né? Tipo pão com manteiga de manhã. E aí você tem que largar esse hábito que você está acostumada. Então, mudar hábitos, às vezes, né? O nosso cérebro tem um pouco de resistência. Nós não somos seres que lidamos bem, né? Com mudança de hábito, com mudança de uma maneira geral. Mas, assim, pega isso como um desafio na sua vida, sabe? E fala, não, eu que mando no meu corpo, eu que tenho controle da minha vida, eu que controlo, sabe? O que eu vou comer, o que eu não vou, e está no seu controle. Basta você ter clareza e convicção, sabe? Do que é o melhor para você e que vai dar certo. Se você fizer, você vai ter resultado. Vai por mim. E, assim, às vezes não dá fome, né? Mas às vezes dá vontade de comer as coisas, né? Fruta que você gosta, né? Às vezes um doce. Mas durante 2 semanas só, você faz essa experiência, dê essa oportunidade para você, tá certo? Então, eu vou colocar as orientações aqui para vocês, porque nós vamos colocar todos os dias um desafio para você. Todo dia à noite a gente vai colocar um desafio. Mas esse desafio é só mesmo para a gente falar sobre ele, para a gente tirar dúvida, né? Para vocês mandarem foto, para a gente estimular umas às outras. Mas eu vou colocar todos os desafios aqui para você começar desde o primeiro dia, implementar todos, porque assim você vai ter resultado no final de 14 dias, tá? Não vai deixar para fazer o desafio 14 lá no último dia, 13 lá nos penúltimos dias, né? Você vai implementar desde o início todos os desafios e tá listado todos aqui. Por quê? Porque a gente trabalha com pilares da saúde, né? A gente acredita que o emagrecimento vem como consequência de uma vida saudável. E essa vida saudável, esses hábitos saudáveis, depois você tem que manter eles na sua vida, tá? Então, assim, sabe, tomar uma quantidade adequada de água todos os dias, dormir mais cedo, tá? Dormir tarde, a gente tem um prejuízo enorme para nossa saúde. Então, tomar a quantidade de água correta, dormir mais cedo, praticar atividade física, sabe? Pelo menos, assim, tirar, e pelo menos em 80%, né? Se eu não digo 100%, o glúten da sua alimentação, tá? Diminuir os farináceos de uma maneira geral, diminuir alimentos processados e multiprocessados, isso está acabando com a sua saúde. Então, são hábitos para vocês realmente colocar em prática, tá? Na sua vida. Depois desses 14 dias, vocês continuarem, tá? Cada vez que você vai fazendo e implementando esses novos hábitos, isso vai ficando mais fácil. Cada dia vai ficando mais fácil para você. Então, um beijo grande e vamos em frente, nós estamos juntas e com certeza no final nós vamos comemorar juntas também. Grande abraço!